Estamos no ar para falar de eleições? Sim, claro, o período pede, exige que nós toquemos mais sobre esse tema, que munamos a população de informações importantes para que cada eleitor chegue até as urnas de uma maneira mais consciente. Mas calma aí, esse daqui não é mais só um programa de sabatina. A gente vai querer sair um pouco do CNPJ, vai querer entender mais sobre o CPF de cada pessoa que este ano pede e pleiteia aí pelo seu voto. Então, nós vamos saber mais sobre histórias, sobre a vida pessoal de cada um. E para entrar nessa jornada comigo, uma pessoa que eu conheço bem, o CPF, conheço o CNPJ, sou fanzaça, meu parceiro, Tiago Lima, Titi. Oi, Bianca, tudo bom? Que bom estar a gente junto de novo, pessoal, para fazer aqui uma coisa para além do que a gente já faz no rádio, na TV, para trazer um pouco da experiência de vida, para humanizar os candidatos, né? Afinal, são pessoas, apesar de serem políticos, pessoas públicas, é gente como a gente também. Acho que é importante conhecer um pouco um pouco mais da intimidade dessas pessoas. Né? E essa proposta do programa foi pensada justamente por isso, porque eu acho que pode mudar o voto de muita gente, né, Tiago? Sim, de repente uma coisa que você vê naquele candidato que gera empatia, gera proximidade, uma conexão, e aí pode, de repente, ajudar a decidir o voto. Então você me ajuda a apresentar a nossa primeira convidada desse primeiro episódio da nova edição? Claro, Gabriela Aguiar. É candidata pelo PSD a vice-prefeita de Fortaleza, na chapa de Evandro Leitão, do PT, de uma família tradicional de políticos do interior do Ceará, né, Bianca? Seja bem-vinda, Gabriela. Muito obrigada, Bianca. Muito obrigada, Tiago. Muito obrigada a todos que estão aqui nos ouvindo. Quero parabenizar pela iniciativa de mostrar que gente precisa de gente e, por isso, mostrar a parte humana de cada um dos pré-candidatos. Aliás, dos candidatos e candidatas que pleiteiam essa vaga na Prefeitura de Fortaleza. Gabriela, você é bastante jovem, mas é formada há bastante tempo, se eu não me engano, 11 anos, em medicina, é geriatra. Sempre foi o seu amor, a sua paixão ser médica? Sem dúvidas, Bianca. Eu tenho 34 anos, me formei com 23 anos, sabia desde sempre que queria ser médica. Então, eu ingressei na faculdade muito jovem e eu digo que foi uma experiência muito boa na minha vida, porque é muito bom você saber que está onde deveria estar, que essa é a minha vocação primordial. Eu sempre conto para todo mundo que hoje eu estou na política para servir as pessoas e que a minha vocação primordial foi servir as pessoas através da saúde, da recuperação e do cuidado das pessoas. Então, muito cedo eu descobri essa vocação e foi através do cuidado das pessoas no SUS que eu entendi que eu precisava ir além. E além do cuidado da assistência direta com as pessoas, que seja em ambiente de emergência, em ambiente de terapia intensiva, que foram locais que eu trabalhei bastante no SUS, que seja em ambiente de atendimento em consultório, em ambiente também que eu trabalhei bastante de ensino e pesquisa, mas que eu precisava entrar na política para trazer um pouco dessa experiência que eu digo de chão de fábrica, de quem realmente viveu o SUS em todos os seus aspectos. E aí foi assim que eu entrei na política, foi o dom da medicina, que na verdade veio do dom de cuidar e de servir, e a intenção de trazer esse cuidado para uma amplitude muito maior. A gente sempre, quando está no rádio, na TV, tem uma certa formalidade, né, de chamar o candidato ou a candidata de senhora, que nós vamos tratá-la por você, até para dar esse tom mais próximo, Gabriela. A sua família é muito tradicional na política do Ceará, seu pai, Domingos Filho, seu irmão, sua mãe, prefeita também da cidade. Além da medicina, como foi que a política entrou na sua vida? Se foi uma pressão, se teve aquela... Minha família, todo mundo é político, eu tenho que ser também. Como é que foi viver isso de uma família tradicional de políticos e entrou na medicina e agora está na política, assim, já é deputada e agora concorrendo a um cargo de vice-prefeita? Tiago, essa é uma pergunta que muita gente me faz, eu acho que realmente humaniza. De fato, na minha casa, discutir política pública, tá no café da manhã, almoço e jantar. Foi assim que eu cresci, em especial vendo a minha mãe sempre trabalhando, viajando, nem sempre podendo ser uma mãe tão presente ali no dia a dia, mas sim uma mãe com muita qualidade de cuidado. E eu entendia sempre, como eu falei para vocês, a minha vocação primária sempre foi o cuidado. E eles sempre respeitaram muito isso. Eu sou uma médica que
assim que me formei, passei no concurso para a residência de clínica médica no Hospital Geral de Fortaleza, que é a residência mais concorrida até hoje no estado. No HGF, eu digo que eu tive a maior oportunidade humana, tanto de formação técnica como de formação humana mesmo. E eu aprendi a esse cuidar no SUS. Em seguida, terminando a clínica médica, eu fiz um ano de fellowship, que é um ano adicional de residência fora do país, na França. Um país que tem a parte social e de saúde muito bem conhecida. E lá a gente cuidava muito de diagnóstico difícil e doença rara. E ali eu vi um outro sistema de saúde que tem um social bem forte, funcionando de uma maneira diferente. Ao voltar para o Ceará, fiz mestrado na Universidade Federal do Ceará, em Ciências Médico-Cirúrgicas. Atuei novamente no SUS, em hospitais particulares também. E decidi que eu ainda precisava estudar mais e fiz a prova de residência da USP, o Hospital das Clínicas de São Paulo, que também é a prova de residência mais concorrida do país. E morei em São Paulo por 2 anos cursando geriatria. Eu ia comentar a respeito desse currículo, né? E já responde muito bem o que o Thiago perguntou ainda há pouco. Você realmente tinha a intenção de permanecer na medicina. Exatamente. Esse foi um trabalho que eu sempre disse que era muito importante para mim. Primeiro porque é uma questão de autoafirmação, você saber que você tem aquele dom e que você precisa tentar ser o melhor na sua área e no que você atua. Segundo, porque eu achava que era muito importante ter essa autonomia. Eu acho que é importante que os eleitores e todas as pessoas vejam o quão independente os seus candidatos são da política. Eu digo que eu estou na política porque quero, não porque preciso. Assim que eu voltei para o Ceará, fui aprovada em concursos, sou do Hospital Valdemar de Alcântara, sou da EBSER, que é da UFC. Então, eu tenho esses 2 concursos que estou licenciada para exercer o mandato de deputada estadual. E eu também trabalho como professora, então existem vários ciclos da minha vida que me motivam a estar aqui na política, mas não é a necessidade. Eu acho que isso foi muito importante. Então, respondendo a sua pergunta, Thiago, pela própria história dá para ver que não houve pressão, porque em nenhum momento a minha formação ela foi, de alguma maneira, bloqueada ou pressionada para que parasse para que eu fosse exercer política. Não. Na realidade, o que aconteceu foi que, ao voltar ao Ceará, depois de ter concluído geriatria, tendo sido aprovada nesse concurso, trabalhando na unidade de cuidados especiais do Valdemar de Alcântara, que é a unidade de cuidados especiais, depois que a pessoa sai da terapia intensiva, da UTI, que virou uma pessoa que pode estar dependente de ventilação mecânica, aquelas pessoas bem debilitadas, aconteceu que veio a pandemia. E eu não trabalhava só lá, como todos os profissionais de saúde, a gente estava tentando dar o máximo de si para cobrir as escalas e, de fato, cuidar das pessoas naquele momento de pandemia. Na linha de frente mesmo. Na linha de frente mesmo. E, naquele momento, eu entendi que a política era muito importante também na escolha direta entre a vida e a morte das pessoas. Naquele momento eu vi pessoas que não tinham conhecimento técnico ou pessoas que desrespeitavam a ciência, tomando decisões inadequadas, e isso, de fato, mostrou que não dava para eu ficar calada em relação a isso, que eu precisava ir além. E aí eu digo que no meio de tudo isso ainda engravidei da Maitê, que a Maitê nasceu em março de 2021, no segundo lockdown. Então eu engravidei ali no meio de 2020, ainda não estava tendo a distribuição das vacinas, eu ainda estava trabalhando na linha de frente. Acabei, lógico, pegando Covid durante a gravidez, mas, graças a Deus, foi super tranquila. A Maitê é uma menina saudável e a gravidez foi tranquila. Mas também me fez ser mãe de uma menina aqui no nosso estado. E eu entendi muito claramente, é aqui que eu escolhi ficar. Eu trabalhei em outros lugares, em outros estados, em outros países, mas eu sempre quis voltar. É aqui que eu quero ficar, eu quero criar minha filha. Estamos falando aí de 2021, 2022, já houve eleições. Exatamente. Quando você se candidatou. Exatamente. Então, eu digo que foi um mix da maternidade com a pandemia que fez com que eu saísse da minha zona de conforto, porque, querendo ou não, fazendo
a medicina assistencial, que era tudo que eu já queria na minha vida, eu já estava numa zona de conforto. E entrar na política foi um momento, né? Vamos sair dessa zona de conforto e vamos lutar por bandeiras que são muito fortes. Então, a defesa da saúde, a defesa da ciência, a defesa das pessoas em situação de vulnerabilidade, sejam pessoas idosas, que é a minha especialidade, crianças, mulheres, que também é uma pauta que é muito importante para mim, pessoas com deficiência e pessoas em situação de rua. Foi um período, então, ali, gravidez, depois ser candidata, enfrentar uma campanha e agora, já trazendo para o presente momento, mais uma gravidez e mais uma campanha, um momento também de muitas emoções, né? Como é que você vai enfrentar? E como é que você enfrentou lá, ter a bebê e logo em seguida ser candidata e agora também, né? Vai ser um momento, assim, crucial, talvez. A Maite, eu digo que ainda teve um tempozinho de respiro, porque ela nasceu em março de 2021 e as campanhas foram em 2022 para deputada estadual. Então, ainda teve um respirozinho. A Sara está aqui realmente, de fato, nascendo dentro de uma urna, como a gente diz. Tá para quanto? Para a semana das eleições. Pode ser que nasça no dia das Outubro, eleições, né? Outubro. A Sara, entre 3 e 10 de outubro, é a data prevista do parto de Sara. E como é no casamento, pegando aqui 2021, como é que essa decisão entre o casal, né, Bianca, de acabamos de ter um bebê, vou ser candidata, e agora novamente, como é que é essa conversa dentro de casa? Eu né? quero complementar a pergunta do Thiago, que eu acho que é bem parecida. Me chamou a atenção quando você disse ainda há pouco que a sua mãe não foi uma mãe presente, né? Você teve uma infância com uma mãe que trabalhava bastante. E está repetindo isso também com as suas filhas agora, com a Maitê e com a Sara que está chegando, que também vai vivenciar isso. E como é que você tenta controlar aquilo que você sentia enquanto criança e passar para suas filhas também estando hoje na mesma posição que a sua mãe ocupava quando vocês eram crianças, você e seu irmão? Na realidade, são épocas diferentes também, né? Eu nasci em 90 e a minha mãe precisava viajar muito e tinha uma dificuldade maior de facilidade, né? De ter acesso às facilidades que a gente tem hoje em dia do cuidado. Então, eu acredito que ela fez o que podia e fez muito bem. Hoje eu sou muito grata, eu digo para ela, mãe, eu lhe admiro de uma maneira que, assim, triplicou depois que eu fui mãe, porque ela precisava se ausentar. Como você sabe, eu nasci em Fortaleza, meus avós paternos estavam aqui, então eu ficava muito com eles de segunda a quinta, e a minha mãe trabalhava em Tauá, e ficava naquele indo e volta, e ficava conosco normalmente nos finais de semana. Isso durante o período de aulas, quando era período de férias, nós íamos todos para lá. E ela dava uma qualidade de cuidado que eu fico impressionada, mesmo longe. Então, acho que essa é uma parte que é bem diferente. Hoje, a gente consegue se organizar melhor em relação a esse tempo e não ter tanto deslocamento. Mas um outro ponto que eu acho que é fundamental é que o Thiago falou, essa organização da família, né? O Cláudio, meu marido, ele é psiquiatra, ele também é médico e ele cuida justamente da saúde mental. Então, ele sabe da importância dessa primeira infância de ter uma figura paterna e uma figura materna muito presente. Então, a gente consegue dar qualidade através da nossa rede de apoio. E essa também é uma questão que eu tenho trazido bastante como pauta política mesmo. Em Fortaleza, nós temos muitas crianças, milhares de crianças esperando vaga de creche. A minha filha estuda numa creche de tempo integral. Eu posso proporcionar para ela essa realidade. Muitas mães aqui em Fortaleza não podem proporcionar essa realidade, estão aguardando. E a maioria delas são mulheres periféricas, que têm vários filhos, que são mães solteiras e que não têm esse apoio do município para, de fato, garantir a escola como aquela complementação do cuidado. Então, eu acho que viver nesse momento dessa forma, tendo essa história de vida, faz com que eu tenha uma sensibilidade muito grande em relação a essas mães e a esse cuidado, porque esse é o nosso futuro, né? Cuidar da primeira infância
é algo que é fundamental para uma sociedade que se desenvolveu. E não simplesmente colocar numa sala de aula, né? A gente sabe, eu sou mãe também, e apesar de não ser política, né, de não estar dentro da política, eu vivencio a mesma realidade, porque também tenho que deixar meu filho desde muito cedo na escola para trabalhar, né? E uso isso muitas vezes para mostrar para ele qual é a realidade. Gosto de trabalhar, faço isso, não é só pelo seu sustento, não é pelo meu sustento, é porque isso me faz feliz, me dá vida. Essa é uma bandeira que você vai levantar, essa das escolas, dessa primeira infância, num possível governo de seus, né? De vocês dois, perdão. Tanto o seu quanto do Evandro Leitão. Sem dúvidas, assim, a gente, ao conversar sobre propostas, inclusive as propostas que já estão cadastradas no TRE, a gente fala do cuidado com a primeira infância e com a mãe, né? E o vínculo das creches e escolas com a mãe, trazendo também a abertura das escolas para eventos de cultura, esporte, lazer no final de semana. É muito importante que a criança sinta o vínculo da mãe com aquela professora, aquela escola, para que ela saiba que ela não está sendo simplesmente colocada ali e a mãe mal conhece a professora e as dificuldades não estão sendo vistas. Não, a gente quer trabalhar com esse cuidado porque a gente sabe que essa é uma política pública que traz resultado. Inclusive, o Ceará, como estado, através do trabalho da secretária de Proteção Social, Onélia Santana, tem se destacado com o programa Mais Infância. A gente tem falado que Fortaleza precisa atuar de mãos dadas por esse programa Mais Infância para que, de fato, a gente consiga ter uma sociedade mais justa e igualitária. Mãe, deputada, candidata a vice, médica, dá para ter vida social, dá para ir para o cinema, dá para ir para um show, fazer uma macarronada domingo. Como é essa vida assim tão corrida que você falou? Se dá pra ter vida como a gente, vida social. A macarronada domingo é do Thiago. É o compromisso dele dos domingos. Olha, a gente faz o possível para continuar fazendo exercício físico, Boa. fazendo pelo menos 150 minutos de atividade física por semana, Tem né? dado Então, certo? hoje já foi 5h20 da manhã, já estávamos 5h20. lá. O que você tava fazendo 5h20, Bianca? Tava acordado? 5h20 estava acordado Eu já. não tava, eu não Então, tava. Você já fez o seu exercício, Thiago? Depois das 17 tá. horas. Cada um tem seu horário, né? Eu prefiro fazer antes da Maite acordar, para poder levá-la para a escola, esse momento que a gente vai poder ter juntas. A gente tenta, sim, dar prioridade nesse momento de lazer para que seja para ela, né? Para a família. Então, sim, a gente consegue, no meio de tudo isso, dedicar o tempo de qualidade que eu falei, né? Que a minha mãe sempre teve conosco, para que a gente possa transmitir os nossos valores, para que o trabalho para a minha filha não seja algo que seja pesado, e sim algo que dignifique. A minha mãe faz porque ela gosta, ela se sente, dignifica a vida dela, né? Claro que ela ainda é muito pequena para entender isso, mas eu acho que tem uma coisa que a criança consegue ver a verdade que você vive. Então, se você está feliz, ela sabe que você está feliz. E quando você consegue dar o tempo de qualidade para ela, ela entende que aquele é o caminho. Então, eu acho que é fundamental continuar mantendo, continuo lendo meus clubes de leitura, continuo saindo, eventualmente indo a uma praia, enfim, tentando de fato ter uma vida equilibrada, porque é algo que eu prego, inclusive, no consultório, para os meus pacientes, e eu não posso pregar algo que eu não vivo. É verdade. Seu pai, Domingos Filho, já foi vice-governador do estado do Ceará. Quando surgiu o convite para ser candidata à vice-prefeitura de Fortaleza, você recebeu algum conselho especial vindo dele? O meu pai foi vice do Cid Gomes, exatamente. Na época, acho que eu estava no início da faculdade, ele trabalhava muito, e o conselho que ele me deu foi: esteja junto para somar, não para atrapalhar. Existem vices, olha, gente, isso é uma pauta que é muito importante. A escolha da vice exige confiança, porque existem vices que ficam disputando espaço com o prefeito. Isso não é a gente está aqui para somar. Então, quando o Evandro me fez o convite, eu disse: olha,
onde você achar que eu posso ajudar, e eu acredito que em todas as pautas aqui da cidade de Fortaleza, eu tenho força, garra e determinação para trabalhar, eu estou aqui à disposição. Então, eu acho que a humildade, o trabalho com a parceria e, sobretudo, a lealdade são os 3 pontos que meu pai mais pontuou em relação a você ser vice. Fazendo um exercício de futurologia, você acha que suas filhas também vão seguir o caminho da política? Já pensou? Até pela história da família, né? Você acha que elas vão, em algum momento, vão despertar para isso? Vem do avô. É difícil dizer, né, Tiago? Mas você Do lado gostaria disso? Do lado do pai dela, do Cláudio, existe já uma história forte dentro da medicina. Então, meu marido, ele é médico, tem 2 irmãos que são médicos, meu marido é psiquiatra, tem um irmão otorrino, um cirurgião do aparelho digestivo, os pais são médicos, os avós também eram médicos. Então, assim, existe algo muito forte ali dentro da... Vai ser uma disputa importante, né? Então, é fato que vocações, elas passam por famílias, né? A família do Gilberto Gil traz aquela veia da arte que, inclusive, né, não sei se vocês assistiram o documentário, é bonito de se ver, porque, de fato, você vê que tem alguma coisa de hereditário ali. Não sei qual o futuro que as meninas vão escolher. O importante é que elas possam escolher e que elas identifiquem a sua vocação, né? Mas você concordaria com a escolha delas? Claro, assim, qualquer que seja o caminho, a gente tem que entender que as pessoas têm vocação e têm seu chamado. E eu acho que a política é um caminho bem árduo, difícil, né? E aí, pensando nas suas filhas, como mãe, era um sim? Pode ir, eu te apoio. Eu acho que o sim você conhece toda a história, você precisa dizer das abdicações que existem e elas vão saber. E o sim é esse, é aquele sim guiado de você saber onde é que tem as partes que são mais árduas, onde que você pode encontrar a felicidade, a entrega. Por exemplo, na medicina, comparando, né? Na medicina também existe o sacerdócio, também existem abdicações que precisam ser feitas, mas você se sente satisfeito com o cuidado, aquela sensação de quando você pode curar uma pessoa, quando você pode cuidar da pessoa, quando você sabe que, às vezes, apenas aquele seu contato modificou o dia daquela pessoa. Então, se você não tem isso, não vai ser médico. Assim como na política, se você não tem uma felicidade com a entrega de um resultado, não vai ser político, porque o restante é todo árduo. Então, você precisa acreditar que política pública dá resultado, você precisa comemorar esse resultado. Você precisa se conectar com as pessoas, ser tolerante, respeitar as diferenças. É muito complexo se você é alguém que é fechado, que é intolerante, que não aceita o diferente, você está na política, porque a gente está querendo lutar por uma sociedade que seja mais justa, igualitária, e você se fecha. Então, assim, vai depender muito do que elas tiverem de personalidade mesmo. Eu acho que isso aí só o tempo dirá. Gabriela Aguiar, filiada ao PSD, candidata a vice-prefeita de Fortaleza, na chapa com Evandro Leitão, está inaugurando aqui o nosso Papo Arretado, né? Gabriela, pensando agora um pouco mais de bastidores de política, né? Você é deputada estadual, recém-eleita, no último pleito foi eleita, certamente conviveu com Evandro Leitão na Assembleia, mas vocês têm uma amizade? Vocês têm proximidade? Ou foi um acerto político envolvendo partidos, líderes, ou se vocês têm amizade mesmo? Olha, essa pergunta é bem interessante, porque recentemente em uma outra entrevista, eu falei, gente, eu vinha escutando e as pessoas sempre falavam dos partidos, falavam dos bastidores e nunca falavam da minha relação com o Evandro, que nunca falavam do que ele me viu trabalhar. Então, eu estou há 1 ano e meio no mandato. Assim que eu assumi o mandato de deputada, ele me deu a missão de presidir a Escola Superior do Parlamento Cearense, que é a nossa Unipace, que tem como vocação e missão qualificar os servidores, tanto do Legislativo, mas também a gente ampliou para servidores dos poderes públicos municipais e também para a população em geral. A gente fez essa abertura do parlamento aberto, que já era um dos caminhos que o Evandro vinha trilhando. E aí a gente saiu de 2 escolas
para já hoje ter 124, com todos os municípios visitados. Isso aconteceu de uma maneira custo-efetiva. Então, o Evandro teve a possibilidade de me ver trabalhando. Além disso, a gente teve mais de 200 projetos. Nós temos o mandato que mais aprovou lei até agora. Então, ele viu meu trabalho com o resultado. E ninguém falava sobre isso. E eu disse, vocês acham que o próprio prefeito, ele não tem vez e voz para opinar na escolha da sua vice? Eu acho que de todos os nomes que estavam lançados, eu parti à frente porque eu tinha o fato de trabalhar com ele no dia a dia, de ele ver o resultado do meu trabalho. É diferente quando você tem aquele encontro que é mais casual. É diferente quando você, de fato, trabalha com a pessoa. Então, eu disse uma vez, olha, para Evandro, olha, o vice, o prefeito tem que escolher. A gente tem que levar em consideração tudo, mas no final das contas tem que ter alguma coisa bem aqui que diz, rapaz, o certo é isso. Então, eu digo que o próprio prefeito, ele tem isso, e o Evandro, ele mostrou isso ao me escolher. Então, você acredita que a escolha do seu nome tem o dedo dele? Sem dúvidas. Como é que você vai ser o candidato a prefeito e vão colocar qualquer vice, sendo que a gente falou agora há pouco, e a gente pode comentar inúmeros casos de traição de vice, inúmeros casos de competição entre o prefeito e o vice. Precisa de confiança, precisa de entender como é que a outra funciona trabalhando. Então, é claro que teve. É claro que é preciso observar o tamanho do partido. O PSD foi um partido que se organizou muito no Diretório Municipal, e aqui eu tenho que falar do trabalho do deputado federal Luiz Gastão, dos vereadores do PSD, sim, mas eu acho que a imprensa esqueceu o lado humano da coisa, esqueceu que o prefeito tem o direito de escolher seu vice. Tem tido um clamor, eu diria, para que mais mulheres participem ativamente da política, e isso é muito importante, né? Vocês têm que ter o espaço que é de vocês. Você acredita que está havendo agora esse movimento de cada vez mais mulheres encabeçando chapas? Aqui em Fortaleza não temos esse ano uma mulher candidata, mas você acha que houve uma pressão política, social, ou as pessoas realmente estão entendendo que é preciso ter mulher lá disputando? Eu acredito que as pessoas entendem que as mulheres precisam disputar. E digo isso porque nós estamos vendo um aumento progressivo ainda menor, na velocidade menor do que a gente queria. Por exemplo, na Assembleia são 9 deputados estaduais, esse é o maior número da série histórica, mas ainda não é 20%. Entretanto, as mulheres que estão lá exercendo mandato produzem bastante. Isso dá uma legitimidade, porque a representatividade importa. Então, no momento em que você vê uma mulher se destacando, você pensa que aquele lugar também pode ser seu. E aí, isso gera um engajamento na própria militância. Então, eu acredito que esse é um movimento que o Brasil vai, não só o Ceará, né? O Brasil como um todo vai, de fato, caminhar. Esse, inclusive, é um objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU, né? Das ODS, é a maior ocupação de mulheres em cargos públicos. E digo isso que isso acontece por quê? Porque os locais onde tiveram mais mulheres ocupando poder, exemplo, no norte da Europa, os países chamados países nórdicos, que alguns deles chegam a ter quase 50% de mulher no parlamento, por exemplo, reduziram corrupção, aumentaram transparência e aumentaram a sensação da população de proximidade, de representatividade. Então, não é por acaso que a Organização Mundial pede que as mulheres participem. E aí a população sente, e a velocidade ainda não é a que a gente quer, mas eu acredito que a gente vai chegar lá. Mas você acredita que esse espaço não foi ocupado ainda a contento porque não há o interesse da classe feminina em buscar a política, ainda desacreditada, ou a política ainda tem esse entrave e não deixa com que as mulheres entrem da forma como os homens já estão há bastante tempo? Olha, a gente teve uma mudança de legislação que promoveu, por exemplo, melhor financiamento das candidaturas femininas.
Mas as mulheres muitas vezes têm dificuldade de entrar em alguns espaços, mesmo estando ocupando cargos públicos. Seja porque a questão da honra muitas vezes é afetada quando a mulher está geralmente o primeiro local que tentam ferir a mulher é na família, sim, na honra. E muitas mulheres não querem e não se sentem à vontade para se submeter a esse tipo de insinuação, esse tipo de crítica inadequada. Então, eu acredito que essa desconstrução das agressões morais, para que, eu digo isso bem claramente, para que os homens entendam que quando eles vão agredir moralmente uma mulher, ao invés de ganhar, eles vão perder, vai ser a nossa chave de mudança. Mas você sentiu isso, Gabriela, ainda aqui na Assembleia Legislativa, como deputada estadual, não só por ser mulher, mas por ser jovem também? A gente sente em alguns espaços que a gente anda, mas eu digo que eu sou pra frente. Eu sinto e vou assim mesmo, entendeu? Assim, eu entendo que essa é uma limitação do outro, não minha. Mas essa é a minha formação. Então, outras mulheres, muitas vezes, não querem passar por isso. E eu entendo. Cada um... aquela história que a mulher tem que estar onde quiser é muito verdadeira. Mas eu acho que o caminho ao invés de deixar essa mulher constrangida porque ela teve a sua parte moral, a sua honra, a sua família questionada, a gente tem que constranger o agressor, sim, né? O homem que está ali, que aí sim, ele deve ser retaliado. E aí os homens vão ficar, opa, eu não posso me dar o direito de subjugar uma mulher dessa maneira. Tem uma pergunta culinária para te fazer. Que isso, Titi? É verdade que em Tauá tem o melhor carneiro do Ceará? A minha resposta é não. É o segundo melhor, mas é verdade? Eu quero saber qual é o primeiro para você. O primeiro é de Jaguaribe, que tem o melhor queijo do mundo e o melhor carneiro do Ceará também. Entramos numa disputa aqui? É isso que eu tô vendo? Olha, é muito conhecido, tô brincando, lógico, é muito conhecido o carneiro lá em Tauá, né? Tauá é a capital cearense do carneiro, sim, foi um projeto de lei da nossa autoria. Mas vai muito além da questão do gosto. Existe a questão do arranjo produtivo local. A gente precisa entender que as vocações dos diferentes municípios precisam ser organizadas e transformadas em economicamente ativas na cidade. Então, Tauá tem o maior rebanho de ovinos e caprinos do estado do Ceará, o terceiro maior rebanho do Brasil e o arranjo produtivo local mais organizado. Então, é por isso que recebe esse título de capital cearense do carneiro e puxa ali toda aquela região que tem essa vocação a se organizar do ponto de vista mesmo de economia, que é algo que a gente consegue ver a diferença na vida das pessoas. Então, a gente não precisa discutir o sabor, porque isso aí vai ser muito de pessoa para pessoa. Mas a gente precisa, sim, estimular para que as pessoas possam se organizar. As diferenças, eu entendo que o governo, o poder público, ele tem que ser um agente estimulador de desenvolvimento econômico. Porque quando a economia anda, tudo melhora junto. Saúde, assistência, tudo é um caminho, né, sem volta, eu digo. Então, a gente precisa enxergar isso como uma forma de dar autonomia para as pessoas. E Tauá tem se destacado verdadeamente nesse ramo. Assado ou cozido? Eu gosto de todo jeito. Bianca? Eu vou me abster. Eu gosto de todo jeito também, é muito bom. Eu vou apaziguar, na verdade, aqui. Tauá fica com o carneiro e Jaguaribe com leite. Mas, Gabriela, claro, eu perguntei isso para puxar esse tema econômico, né? Cada região tem a sua peculiaridade e, como você falou, o papel de um governo é não atrapalhar, né? O governo não pode, nenhum governo pode ir lá prejudicar, atrapalhar quem quer produzir, né? Como é que você enxerga também esse papel do poder público em fomentar, desenvolver e não atrapalhar? Olha, eu acredito que a gente precisa trabalhar muito com as compras públicas. Então, por exemplo, em Tauá, e a prefeita Patrícia foi, inclusive, homenageada, ganhou o prêmio de prefeita nacional empreendedora com as compras governamentais para a merenda escolar. Hoje, Tauá compra 93% da sua alimentação da
agricultura familiar. Com isso, você já dá um respiro para aquele empreendedor, aquela pessoa que está produzindo, já sair com, vamos dizer, uma compra fixa, que é a compra da prefeitura, que é a merenda escolar, e que isso respeita, inclusive, o cardápio regional. É o que as crianças gostam de comer, porque é o que elas comem na casa delas, né? É o que elas têm. E, curiosamente, não existe nenhuma outra cidade que consiga isso. Aqui em Fortaleza, por exemplo, volta dinheiro, que seria para comprar da agricultura familiar, porque não há, por exemplo, as hortas urbanas organizadas, não há uma questão muito clara em relação a isso. E essa é uma política federal. Então, se você não aproveitar tudo que, por exemplo, o governo federal pode oferecer, o que o governo estadual pode oferecer, você fica limitado a trabalhar com recurso próprio e você para de fomentar, por exemplo, essa cadeia. Então, acho que conhecer muito bem, detalhadamente, o que você pode ajudar através das compras governamentais é algo muito bom para poder desenvolver determinados setores. E aqui em Fortaleza ainda tem muito a se avançar nessa questão. Se a criação de caprinos e ovinos é o talento de Tauá, qual seria o talento de Fortaleza que você gostaria de colocar para frente e fomentar mais ainda? Olha, Fortaleza é uma cidade de quase 2,5 milhões de habitantes, então nós estamos falando de múltiplos talentos. É impossível falar de um só talento em Fortaleza. A economia do mar é algo que a gente ainda tem muito a avançar. Tem sido muito estudado, não só a parte de pesca e mariscos, a parte de turismo, a parte de esporte também, que é algo que pode ser trabalhado aqui, é algo que a gente precisa trabalhar bastante. Uma outra coisa que eu falei, dessas hortas comunitárias que a gente precisa empreender, e algo que tem sido muito trabalhado através do ministro Camilo Santana, a tecnologia, né? Vai vir um ITA para cá, para o estado do Ceará. Existem os centros que era na época que o Evandro foi secretário do Trabalho, tinham centros de inovação tecnológica, então eu acho que um outro ramo muito importante para Fortaleza é ser um hub de tecnologia, a qualificar as pessoas para o hidrogênio verde, qualificar as pessoas para a energia solar. A gente tem que entender que não faz sentido a gente estar tentando fomentar uma tecnologia de ponta, como hidrogênio verde, como energia solar para todos, e contratar mão de obra de outro lugar. Isso eu acho que é algo inaceitável. Então, eu acho que se a gente for nesses ramos, a gente ainda traz a parte ambiental como um avanço em Fortaleza. Então, acho que esses são algumas áreas que precisam ser olhadas com muito cuidado. A gente está quase chegando ao finzinho do nosso papo, que está mais do que arretado, né? Tá bom, né? Gabriela, o que você poderia dizer para o público? Quem é Gabriela Aguiar? Por que as pessoas deveriam conhecê-la mais? E também, na mesma pergunta, né? Como é que você pretende se fazer conhecida, mais conhecida na cidade, né? Como deputada, a votação é muito localizada, né? Lá na sua região e na capital também. Como é que você pretende se fazer conhecer? Tiago, eu nem acredito que já está terminando o nosso Acredita, tempo. foi bom, né? Foi rápido, né? De fato, não foi suficiente para que as pessoas possam me conhecer. Eu peço que me sigam nas redes sociais, @GabrielaAguiarCE. A gente também está caminhando muito em diversos bairros, em especial nos bairros periféricos, porque a nossa coligação acredita que Fortaleza precisa combater a desigualdade. A gente vem escutando as pessoas, fazendo grupos de trabalhos propositivos para que não só agora, nessa fase de projetos e propostas, mas também durante todo a gestão do Evandro, se essa for a vontade de Deus e do povo, a gente possa, de fato, conversar e que vocês tenham essa proximidade com a Câmara, com o poder municipal, o poder executivo municipal. Eu digo que o vice, ele também tem muito esse papel de ser aquela ponte entre as pessoas e a gestão. Então, é caminhando, é estando perto das pessoas, é usando as redes sociais, é usando esses espaços que nós estamos aqui tendo para conversar, que a gente vai poder se conhecer melhor, e eu tenho certeza que vocês vão
enxergar em mim uma possibilidade de cuidado, de empatia e, sobretudo, de presença em Fortaleza. Foi ótimo o papo, por isso que passou tão rápido. Queremos agradecer aqui não só a Gabriela, mas como a Sara, que ficou quietinha aqui dentro do forninho, né, durante todo esse tempo. Não se movimentou. Ela é tranquila. Muito obrigada por ter participado com a gente aqui nessa estreia do nosso novo podcast. Muito sucesso aí na sua caminhada, sucesso também na gravidez. E a gente vai se encontrar mais algumas vezes daqui pra frente. Muito obrigada, Bianca. Obrigada, Thiago. Eu fiquei muito feliz de ter sido sorteado para ser a primeira. Nada acontece por acaso, as coisas acontecem porque devem acontecer. E eu vou seguir vocês durante toda essa jornada. Valeu. Titi, Obrigado, Bianca. mais uma pra Até a conta, próxima, né? Sexta-feira Valeu, a gente gente. tá de novo aqui, tá bom? Valeu. Valeu, gente. Obrigada. Sexta-feira estamos de volta. Tchau, tchau. Tchau.